Bom dia a todos. Vamos começar este culto com uma oração? Pai, nós queremos te glorificar por este dia, Pai, e mesmo, Senhor, com o atraso que nós tivemos aqui, Senhor, peço que o Senhor nos perdoe e que o Senhor possa realmente nos ajudar, Senhor, a termos esse tempo de comunhão, Senhor, sem nenhum impedimento. Pedimos que o Senhor possa, Pai, realmente restaurar, Senhor, aquele momento de paz, de comunhão plena com o Senhor, Pai, que a gente possa realmente estar voltado para o Teu coração, Pai. E que o Senhor possa tirar toda a preocupação da nossa mente agora. O Senhor possa tirar, Senhor, todas nossas preocupações com os problemas, Senhor, e que o Senhor possa realmente tirar toda a barreira da nossa mente, Pai, agora, para que a gente possa estar voltado somente para Ti, Senhor. Peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo pelo vídeo. Também abençoa nossas famílias, ó Pai, aqueles que não puderam vir, que estão aqui. Abençoa, Pai, da Tua saúde. Aqueles, ó Pai, que estão doentes, Senhor, cura, Pai querido, para que nada venha atrapalhar, Senhor, nosso dia na Tua presença, Pai. Peço que o Senhor possa também dirigir esta igreja, dar aqui, Senhor, a Tua direção, Tua orientação e também santifica a Tua igreja, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Próxima música, Oferta de Amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar.
agradeço. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, estar ao Teu lado, Senhor. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor? Santo, minha alma agradece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com um óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com um óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem
Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Japonês. Ikiyosete, itsumade mo watashi o tomoto yobu goe kikasete, motomemasu anata dake, kakegai no nai atataka na ude ni mou ichido modorasete. Anata wa watashi no sobete kotaete, soba ni iru to
そばにいると. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento, Pai, de cânticos, de louvor. Peço que o Senhor possa aceitar, Senhor, este louvor a Ti, mesmo que imperfeito, vindo de homens imperfeitos, ó Pai, que somos. Mas peço que o Senhor possa se alegrar com nossa presença aqui, Senhor, neste culto, com este tempo, ó Pai, que dedicamos a Ti, Senhor. E queremos pedir a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, que somos tão pequenos, indignos, Senhor, de estar na Tua presença. Mas o Senhor, Pai, pela Tua imensa graça, achou lugar, Senhor, para nós na Tua presença, Pai. Não por nossos méritos, mas pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós, ó Pai, Te louvamos e Te adoramos, Senhor. E novamente, Pai, reforçamos que entregamos todas as nossas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos, diante do Teu altar, Pai, por louvor da Tua glória. Pedimos que o Senhor possa falar conosco neste momento através da Tua palavra, Pai. Tira, Senhor, toda a barreira espiritual dos nossos ouvidos, nossos entendimentos, por nosso, Pai, por nossa compreensão. Peço que o Senhor possa falar, Senhor, e derramar semente do Teu Espírito em solo bom, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sérgio, pastor? Som. Bom dia, graça e paz. Que o Senhor esteja realmente no tempo de hoje também, falando aos nossos corações, e a palavra do Senhor seja viva mesmo. Aquilo que Ele deixou realmente possa refletir nos nossos corações e levar a cada um de nós, a Igreja de Cristo também, a entendermos realmente o propósito para o qual somos igreja, o qual estamos aqui. E nessa manhã nós gostaríamos de dar continuidade. Eu tinha começado domingo passado, eu não terminei a mensagem, então eu pedi ao Sérgio também que eu pudesse prosseguir hoje, terminar aquilo que eu tinha começado. E eu estava falando sobre uma espiritualidade que ajuda as pessoas, tá? Nós falamos sobre os dons espirituais, estamos no capítulo 12 de 1 Coríntios, vocês podem abrir, 1 Coríntios capítulo 12, e na Bíblia de vocês, conferir a palavra de Deus é importante, que toda vez que nós ouvimos a palavra é necessário conferir. Especialmente nos dias de hoje também, a palavra de Deus deve ser conferida, tá? E a Bíblia nos ensina a fazer isso, né? Então, quando vocês ouvem a palavra de Deus, confiram se realmente está de acordo com as Escrituras, tá ok? Então, é isso que eu gostaria que vocês também pudessem fazer, porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade de discernir a palavra de Deus, quando o nosso coração está realmente conectado ao Espírito de Deus. Amém? Capítulo 12 de 1 Coríntios, ok? E nós começamos a falar desde o capítulo 11 sobre o culto cristão, tá? E dentro da igreja de Corinto nós vemos então certas manifestações, a gente vê que Paulo está tratando com uma igreja, está instruindo uma igreja, tá?
E a igreja está começando, a igreja de Corinto está começando, é uma igreja nascente. E nós viemos já de tradições antigas do passado da igreja, alguns vieram de outras igrejas, alguns estão desde o começo aqui nessa igreja também. E nós temos que entender como é que, então nós temos ensinos variados, né? Nós temos uma prateleira evangélica, prateleira muito grande. Você pode assistir vídeos, palestras, você pode ler livros, você tem uma variedade de material vasto que você pode consultar, tá? Mas a essência de tudo, a essência realmente da pregação, da profecia bíblica está revelado na palavra de Deus. Tá? Então, tudo que nós ouvimos, nós temos que conferir com as Escrituras, temos que conferir com a palavra de Deus. Tá? E isso para nós vem de uma forma assim, tão variada e tão vasta no nosso país, que nós temos Bíblias de tudo quanto é tipo de narração, aqueles que os jovens mais gostam, tá? Aqueles mais tradicionais, nós temos a linguagem de hoje, nós temos cada vez mais uma linguagem que possa nos alcançar na nossa linguagem e entendimento. Tá? E comentários bíblicos, né? Livros que várias pessoas escrevem, né? E nós temos então uma riqueza muito grande de literatura também. Tá? Mas nós temos que discernir se está de acordo com a palavra de Deus. Dons espirituais, ele fala dentro do culto cristão, tá? Quando nós vamos prestar um culto a Deus, tá? Com que tipo de... entramos de qualquer jeito, entramos realmente somente ali para receber as bênçãos de Deus? Então uma coisa que talvez na igreja de Cristo ficou bastante assim, acomodada no sentido, culpa dos próprios, talvez, pastores ou liderança, que permitiu que a igreja, tá, ela realmente só viesse aos domingos, nas reuniões de oração, e ali se alimentasse, né? Falei, agora eu estou suprido para a semana, agora eu estou bem para a semana, porque eu já assisti o culto, tá ok? Mas nós vemos agora na época da pandemia muitas pessoas que sofreram também, tá, por ausência de culto, e começou então essa presença online, que ainda continua, pós-pandemia continua, as pessoas em casa online. Mas falando que online não é mesmo aquela comunhão, aquela presença dos irmãos, né? Olhar no olho, conversar, orar junto, estar próximo, né? Então isso se perdeu, essa comunhão na pandemia. Então cada vez, assim, eu hoje assisti o culto online, ou durante a semana eu peguei um culto de um pastor, então eu já prestei culto a Deus. Tá? Então, nós resumimos essa nossa adoração a Deus, tá? A uma espiritualidade, tá? Bastante preguiçosa, cômoda, confortável, tá? Mas que não expressa aquilo que Deus, desde o início, Ele queria para mim e para você. Tá? Então nós vemos que na criação, tá? Deus criou todas as coisas, né? Criou a natureza, criou os animais, separou terra, céus e terra, as águas, separação água nos céus, águas na terra, Ele separou tudo, Ele deu ordem a tudo isso. E uma das coisas que a gente tem que aprender da criação desde o início Deus falou sim, falou para o homem, falou para nós, cuidem da criação, cuidem daquilo que eu criei, cuidem comigo da criação. Tá? Então ao homem foi dado o governo da criação, da administração da criação de Deus. Mas hoje nós vivemos num caos. Nós vivemos num caos. E ali nós temos que perguntar, quem é que está cuidando da criação de Deus?
Não seríamos nós, os seus filhos, que deveríamos estar cuidando da criação de Deus, administrando? E se você chega num ponto mais próximo à igreja de Cristo, onde ele formou, no Pentecoste, tá? Começa a formação daquela comunhão, daqueles irmãos que se reúnem, tá? Então Deus concede capacitação e dons para cuidarem da igreja, para cuidarem das pessoas. E isso não é concedido a um grupo seleto de pessoas, a um grupo de liderança, mas é concedido a todos, a toda a igreja, tá? Dom de servir, o dom de governo, o dom de ser pastor, ser mestre, ser evangelista. Esses dons são concedidos para a igreja, para a edificação da igreja, para que nós possamos cuidar das coisas de Deus. E nós vemos hoje a grande passividade da igreja, porque ela não está cumprindo o seu papel desde a criação. Do governo, da administração, do cuidado. E Deus, lá no início, falou assim: cuidem comigo, façam junto comigo. Não façam sozinhos não, façam comigo. Porque toda vez que nós nos distanciamos de Deus, nós estamos cuidando da igreja, mas estamos fazendo as coisas, tá? Não voltados ao bem do próximo, ao bem comum. Assim, os dons espirituais foram dados para o bem comum, para que você seja útil na igreja e fora dela. Deus concede capacidades, para você cuidar lá fora, médicos, as pessoas, os ambientalistas. Deus dá capacidade para cuidar das coisas, para advertir, e coloca os seus filhos ali, porque foram dados por Deus esse governo, essa administração para cuidar das coisas de Deus. Tá? Será que nós cristãos estamos cuidando das coisas de Deus? Dentro da igreja, será que nós estamos cuidando das coisas de Deus mesmo? Se Deus deu os dons, tá? Não tem uma pessoa dentro da igreja que se converteu que não tenha pelo menos um dom. Não existe essa pessoa. Assim como não existe dentro da igreja pessoas que têm todos os dons. Tá? Então na Bíblia a gente discute e tal, mas talvez Paulo seja a pessoa que teve mais uso dos dons, a gente vê na vida dele, mas a gente não vê pessoas como Paulo, mas pessoas simples como nós. Tá? E talvez uma pregação dessa, falando sobre os dons, que Deus quer usar a sua vida, tal, tá? Nós vemos que esse tipo de pregação, ela distancia daquelas pregações dinâmicas que dá um up na pessoa, Mas quando a gente fala sobre isso, fala, não é bem para mim não. Tá? Porque essa coisa de dons espirituais. Então, eu tenho acompanhado na internet também as pessoas que assistem sobre essa questão de estar comprometido para o bem do próximo, para ser útil para as pessoas, Quando eu vejo lá, as pessoas não têm muito interesse de ouvir sobre isso. Não tem muito interesse em ouvir sobre a questão de eu ser usado por Deus para cuidar das coisas de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. Quem é que está cuidando? Quem é que colocou para cuidar da sua igreja? Tá? Então, às vezes a gente olha para a igreja e fala assim, a igreja tal, até começamos a dar nome, igreja do pastor tal. Tá? Então, nós vemos estrelas acontecendo, fazendo ministérios, trabalhando de uma forma diferente, dinâmica, criativa, tá? Mas nós vemos, quando conhecido a igreja do fulano de tal, a igreja do pastor tal, mas quando esse pastor, acontece alguma coisa com ele, acontece alguma coisa que ele tenha que se afastar da igreja, a igreja vai junto também, porque a fé estava alicerçada no pastor. Tá? E é isso que Paulo tenta corrigir. Tá? Nem Paulo, nem Apolo, nós somos servos do Senhor.
Nós não estamos brigando por ministérios. Olha, eu sou mais... o Apolo tem mais postura de pregador, o cara sabe pregar, mas Paulo não tem tanto, né? Não está discutindo, eu falo assim, né? Um plantou e outro rega. Um planta e outro rega. E alguém depois vem a colheita. Então o ministério da igreja, ela está alicerçada sobre isso. Não pode estar alicerçado numa só pessoa. Não pode estar alicerçado somente num grupo de liderança, tem que estar alicerçado sobre todos, porque Deus deu os dons espirituais para toda a igreja, capacidades para toda a igreja. Tá? E tem serviço de sobra. Tem serviço de sobra. Então a gente vê muitos pastores, líderes, fazendo de tudo. E o que não é sadio. E aí Paulo depois fala assim, ele olha a partir do capítulo 12, versículo 12 do capítulo 12 de Coríntios, ele fala assim, a igreja é um corpo. Pensou se todo mundo fosse olho? Então Paulo ele começa a corrigir certas, mas nós temos que olhar da criação. Ainda não compreendemos. Deus chamou a mim e a você para cuidar das coisas dele, para administrar. E me dá capacidades, ainda Ele me capacita para isso. Tá? Mas eu não posso negar essa capacitação. Porque quando eu nego a capacitação que Deus está me dando para cuidar das coisas dEle, eu começo a apagar o Espírito Santo de Deus. É isso que está acontecendo na igreja. Tá? É isso que eu percebo muitas vezes, aquele sufoco da igreja. Pastores e líderes tentando apagar o fogo da igreja, apagar as coisas, o incêndio que está acontecendo. Mas a igreja não está lá. Tem muitos apoiadores que podiam estar para ajudar, pelo menos pegar um balde com um pouco d'água e estar juntos também, tá? Nesse corpo, o qual é de Cristo, o qual nós fazemos parte dele. Capítulo 12, eu vou ler até o versículo 11, eu vou começar de novo do versículo 1, só para vocês pegarem o contexto, né? Tá? Capítulo 12, versículos 1 até versículo 11. Tá? Ele diz assim: agora, irmãos, quanto à pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Versículos 28 a 30. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de curar? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem
intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhes mostrar o estilo de vida que supera os demais. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para a benefício de todos. Os dons espirituais, quem recebe os dons espirituais, os dons espirituais são usados para o benefício de todos, para ser útil, tá? Então Deus fez assim, Ele levanta seus filhos, levanta as pessoas que realmente se convertem e querem andar com Jesus. E nessa caminhada Deus tem uma missão para mim e para você. E nessa missão, tá, que Ele deixou seus discípulos, tá? Primeiro nós vemos no Pentecoste essa capacitação. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E lá no final de Mateus, quando na despedida com os seus discípulos, tá, Jesus deixou claro a grande missão que deixou para a sua igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e ensinando todas as coisas. Ide. Indo. A igreja é dinâmica, a igreja está em movimento. A igreja não é estática, não é passiva. Quando Deus, Ele chama a igreja, tá? Quando nós ficamos na passividade, tá? A igreja não está representando a Cristo na sociedade e nem na própria igreja. Então é isso que nós precisamos compreender. Deus deu os dons espirituais para que a igreja realmente seja útil. Não só dentro dela mesmo, para a edificação do corpo, mas também lá fora. Também lá fora. Tá? Então, nós começamos a entender que, eu vou repassar rápido aqui, então, o versículos 1 a 3, ele falou assim que esse negócio de ser possuído por outra personalidade é coisa do passado. Olha que interessante quando ele fala isso, né? Porque os coríntios, né? A cidade de Corinto era um verdadeiro lugar que todas as pessoas passavam por ali. Era um porto, era um comércio, e ali, naquela época, né? O comércio passava por ali, e nós vemos que tudo passava por Corinto. Os viajantes, os peregrinos, os mercadores, os diferentes tipos de pregadores também passavam por ali. Era uma cidade cheia de novidades e também de muito pecado. Esse contexto é o contexto de Coríntios, onde nós estamos lendo. Tá? Na Grécia Antiga, olha só, ao lado das célebres lendas de heróis, né, tá, semideuses e deuses pagãos, existiam as religiões de mistério. Nós assistimos muitos filmes da mitologia grega, deuses da mitologia grega. Tá? E nós ficamos maravilhados com aqueles filmes, com aquela... e nós não sabemos de onde que vem. Então nós vemos que a mitologia grega criou esses deuses, tá? E nós somos, olhamos esses filmes, os jovens gostam, os adultos também gostam desses filmes, porque eles nos cativam, a nossa mente, o nosso raciocínio. Nós tentamos afrontar para entender um pouquinho mais, mas a mitologia ali, os deuses estão ali, tá? Colocados como uma forma de esses filmes que nós assistimos, elas têm uma influência muito forte sobre nossas vidas também. E que nós não podemos, temos que tomar cuidado também. Porque os nossos filhos estão assistindo, as crianças estão assistindo, os super-heróis. Então nós vemos que tem alguma coisa alicerçada sobre essa questão de a adoração a deuses ou semideuses. Tá? Nós vemos em filmes, nós vemos várias vezes isso acontecendo, e aquilo entra para nós de uma maneira tão assim, revigorante, assim, dá um ânimo, o pessoal aí começa a
usar as camisas, começa a fazer literatura, começa a buscar série de filmes a respeito disso, né? Nós vemos isso acontecendo. E só que a nossa, em vez de nos aproximarmos mais de Deus, para nós compreendermos, então Paulo, ele fala assim: antes vocês eram dirigidos, antes, quando vocês eram pagãos, vocês foram conduzidos pelo caminho errado, elevado a adorar ídolos mudos. Tá? Então Paulo, ele fala assim: Corinto era um centro das religiões de mistério, com as suas manifestações estranhas aconteciam, entidades que entravam nas pessoas, tá? A possessão demoníaca, mudando-lhes a voz e os hábitos, adivinhações, a clima de emoções tremendas, né? De êxtases, rituais os mais variados e extravagantes aconteciam ali na cidade de Corinto. Foi nesse ambiente, nesse contexto socioeconômico, cultural e religioso, aqui referidos, que viveu a igreja de Corinto e que pregou o apóstolo Paulo. Tá? Foi naquele arriscado ambiente de sincretismo religioso, tá? Que o apóstolo Paulo ele disse assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Tá? Nós já estamos buscando o que os deuses estão fazendo, a imaginação corre solta, mas chama nesse tempo, todas essas manifestações acontecendo dentro da cidade. Paulo, ele chega para a sua igreja e fala assim, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Antes vocês eram dirigidos por esses ídolos mudos, mas agora não. É isso que nós, chamando seus filhos, chamando a sua igreja. Olha, vocês estão tão inseridos na cultura, na religião, tá? Em tudo isso que está acontecendo aí na igreja, mas Cristo está chamando. Está chamando a sua igreja para se preparar, para ser capacitado, para servi-lo, para ser útil às pessoas, para cuidar das coisas de Deus. Tá? Então, Paulo, ele começa falando, tá? Então, Paulo, ele começa dizendo que ignorar os dons espirituais é desconhecer. Desconhecê-los no sentido de não exercitar, não colocar em prática, ou mesmo no sentido de não ter qualquer informação sobre sua origem, sobre a intensidade dos dons espirituais e sobre a sua utilidade. Ignorar pode também significar falta de discernimento espiritual. Tá? Atribuir ao Espírito Santo as coisas e fenômenos da própria mente emocionada ou desequilibrada não é bíblico. Isso está acontecendo muito nos nossos dias. Então vemos manifestações dentro das igrejas mesmo. Eu falei, porque parece até a cópia do Espiritismo. Aquelas manifestações, aquelas que acontecem dentro dos cultos e os pastores ou líderes são tomados em êxtase, né? Dizendo que foram tomados pelo Espírito Santo, começam a falar coisas que ninguém entende. Tá? Então, falou assim, isso não pode ser do Espírito Santo de Deus. Tá? Isso não pode ser manifestação do Espírito Santo de Deus. E aqui, então, nós vemos que atribuir ao Espírito Santo coisas que não edificam, que não são úteis e não promovem a paz, no caso, os fenômenos das religiões de mistério, tá? É falta de discernimento espiritual, o qual é necessário para não confundirmos nem sermos confundidos. Paulo está chamando a sua igreja a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Porque o dom espiritual que Deus distribui à igreja é para que ela seja útil. É para que ele seja usado para o bem do próximo. Para o bem comum. Tá? Essa é a manifestação. Não só para aquela manifestação pessoal. Tá? Aquela fala, eu tenho dom, né? Então eu sou mais espiritual do que muitas pessoas. Nunca, jamais a manifestação do Espírito acontece dessa forma. Tá? Por quê? Porque é um corpo.
A manifestação se manifesta dentro da igreja como um corpo. E se uma das partes achar, eu não preciso de você, nós vamos ver isso aí. Se uma parte fala assim, eu não preciso de você, tá? Começa a desprezar o outro, isso não é manifestação espiritual, porque o dom espiritual foi dado para o bem comum. Tá? Então nós vamos ver algumas coisas que são importantíssimas aqui, tá? Deve ser claro para nós que o Espírito Santo se manifesta através de todos os cristãos e não apenas através de umas poucas pessoas. A cada um, Deus distribui. E essas manifestações visam o proveito comum para o benefício de todos. Okay? E nós temos também que a manifestação da espiritualidade cristã é o serviço ao próximo. Tá? Pessoas espirituais são pessoas úteis. O Espírito Santo age em 3 dimensões, manifestando-se através dos cristãos para esta prestação de serviços, né? Então, diz aqui, o Espírito Santo se manifesta concedendo aos cristãos capacidades para o serviço, tá? Para o serviço ao próximo. O Espírito Santo se manifesta providenciando aos cristãos diversas maneiras de prestar serviço ao próximo. E o Espírito Santo se manifesta conduzindo os cristãos ao sucesso das iniciativas ao serviço ao próximo. Nós falamos então sobre, no ano passado, o Espírito Santo se manifesta concedendo aos cristãos a capacidade para o serviço ao próximo. A melhor tradução para dons do grego, do original, significa, do grego chamado carismata, ou carismático, capacidades, ou poderes práticos, tá? E nós temos a tendência de colocar os dons sobrenaturais como se fossem os dons. Mas, por exemplo, o dom de serviço, como não sendo sobrenatural. O dom daquela pessoa que investe, está ali, está fazendo vídeo, site, a gente não olha como um dom. É um erro muito grave dentro da igreja. Os dons de apoio, um recepcionista, a gente não olha como um dom espiritual. Somente aquele que prega, aquele que ministra, aquele que faz coisas que parece que são extraordinárias da parte de Deus. E é isso que Paulo tenta corrigir. Tá? O dom fundado a cada um, todos os cristãos, cada um pelo menos tem um dom. Não tem um cristão que não recebe um dom espiritual. Não existe. Não existe. Tá? Então, nós vemos aqui, então, face às circunstâncias que nós vivemos, tá? Então, nós temos dons permanentes e esporádicos, ok? Então, quando Pedro, diante de Ananias e Safira, o dom de discernimento, né? Tá? De saber as coisas através do Espírito Santo de Deus, de saber o que estava acontecendo, tá? Então, esses dons, nós vemos que são aqueles que são esporádicos e tem aqueles que são permanentes. Tá? O dom do pastorado, o dom de pessoas, o dom de governo, por exemplo, né, os pastores, que é dado também, tá? São dons permanentes. Vamos falar, o ano passado eu tinha o dom do pastorado, eu era pastor, agora esse ano parece que o dom fugiu de mim, eu não estou mais exercendo. O dom, por exemplo, de governo, tá? De governo, e fala assim, o ano passado eu tinha esse dom de governo, mas esse ano eu vou me ausentar da liderança da igreja, porque parece que eu não tenho mais o dom de governo, o dom de liderança. Então, são coisas que estão acontecendo dentro da igreja e que não cabe realmente naquilo que o Espírito Santo realmente quis que nós, como igreja, entendêssemos. Então, parece que nós determinamos as coisas como que deve ser, como deve acontecer. Mas é o Espírito Santo quem distribui e concede os dons. É Ele que sabe cada um de nós, qual o dom que Ele vai dar. A gente não sabe, só o Espírito Santo sabe.
Só o Espírito Santo sabe isso, tá? Então, nós vemos também que a atualidade dos dons, devemos entender que há ciclos na vida da igreja, né? Nós falamos de Atos capítulo 2, tá? Que é um ato singular do Espírito Santo, tá? Único na história, tá? A descida do Espírito Santo como marco que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, concedendo os dons espirituais, batizando com o Espírito Santo e concedendo os dons espirituais. Tá? Então, não são um fato para todas as igrejas, nem para todas as épocas, nem todas as regiões onde a igreja já chegou. Devemos entender os porquês e temos aqui. Em primeiro lugar, devemos defender a plena vigência de todos os dons. Todos os dons são vigentes. Se na palavra de Deus nós temos pelo menos, tá, a descrição de 21 dons espirituais, mais ou menos na contagem, nós contamos. Só aqui em Corinto nós temos 9. Nós temos a descrição também de Efésios, de Pedro, tá? Então nós temos essa descrição dos dons, e compararmos todos e colocarmos numa mesma coluna, vai dar mais ou menos 21 dons espirituais. Não quer dizer que são todos os dons, tá? Então ali nós temos que os dons espirituais são universais, também circunstanciais. O Espírito Santo não concede dons iguais a igrejas diferentes, tá? Então, de acordo com a necessidade, o Espírito Santo distribui. Tá? Os dons esporádicos, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos, muitas vezes, né, é concedido. Então, Deus dá às pessoas esse dom esporadicamente, diante da necessidade. Dom de cura, o dom de expulsar demônios. Tá? Então, esses dons são esporádicos. Pensou se você tivesse o dom de cura, e aí todo dia, então, esse fosse permanente, todo dia se tivesse aqui uma fila enorme, né, fora da igreja, marcando horário para você ser atendido aqui dentro da igreja. Deus não faz isso. Deus não faz dessa forma. Tá? Ele concede, ele distribui os dons espirituais conforme a necessidade. Tá? Uma vez eu falei, Senhor, eu tenho na minha igreja, eu tenho uma pessoa agora que está dominado por espíritos malignos. Tá? E estão falando para mim, pastor, tal pessoa ficou endemoniada, o que eu faço, pastor? Tá? Vem logo para a igreja. Aí falei, orei a Deus, e Deus falou, vai que eu te capacito. E naquele momento eu fui ali, um dom esporádico que Deus me deu naquela ocasião, conforme a necessidade, e ali então houve a expulsão do demônio. Não é capacidade minha, mas foi dado ao Espírito Santo naquele momento. Então a gente começa a entender a atuação dos dons espirituais para o bem do próximo, para o bem comum. Então a igreja, quando tem essas necessidades, Deus, se nós estamos realmente abertos para receber, para cuidar das coisas de Deus dentro da igreja, quando vemos as pessoas chegando, vemos essa necessidade, então nós temos que olhar realmente para a igreja e ver onde está a necessidade. Por que não se manifesta mais? É porque a igreja está calada, porque a igreja não está manifestando os dons espirituais, porque só quer para si, não quer para o bem do próximo. Gente, o dom de cura, por exemplo, que eu falei, o dom de cura, tá, é interessante, a palavra original são dons de curas. O que mais na sociedade moderna, o que tem acontecido com a questão da ansiedade, do estresse, da depressão? O que acontece nessa sociedade, tá? E também no meio da igreja, entre nós, dentro da igreja, está acontecendo isso. Está acontecendo pessoas que estão passando. O dom de cura são pessoas que são levantadas, são preparadas por Deus também, tá? Para trabalhar na cura desses relacionamentos, na cura de conflitos. Tá? Então, Deus concede também, esporadicamente, esse dom de curas, na ministração que algumas pessoas fazem também, para
resolver, para tratar, para curar o problema do conflito, o problema de relacionamento, tá? Isso são dons de curas. E a gente olha só o dom de cura só como a cura física. Sim, a cura física também ocorre, porque todos os dons estão vigentes, todos. Mas nós temos que olhar, tá? Porque a ênfase que nós damos, né, é somente com a cura física. Mas sempre eu aprendi que todas as doenças do ser humano são psicossomáticas. 80% das doenças são psicossomáticas. E nós vemos isso na sociedade de uma forma avassaladora e também dentro da igreja. Tá? Precisamos de pessoas que tenham o dom de cura. Recebam o dom de cura para curar, para ajudar no relacionamento, para curar esses conflitos, para ajudar que essas pessoas se levantem novamente para o Senhor. Para que sejam úteis novamente. A depressão é o sentimento da pessoa, fala assim, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Tá? Precisa de cura, precisa haver cura. Tá? E nós temos então, o que está acontecendo, que devemos entender que a dimensão dos dons mudou ao longo do tempo. Os apóstolos não são mais segundo o modelo dos 12. O que eu digo isso? Porque os apóstolos eram aqueles discípulos, tá? E que foram comissionados. Além de Paulo, Matias, tá? Barnabé, esses também foram concedidos a eles o apostolado. São pessoas, nós vemos que são pessoas que Matias, como Paulo não viu Jesus, não presenciou, não andou com Jesus durante o seu ministério, mas ele presenciou, ele foi realmente preparado por Cristo pessoalmente. Apóstolos são aqueles que andaram com Cristo e presenciaram, são testemunhas da ressurreição. É isso que são os apóstolos originais. Nesse sentido da palavra, nesse sentido, do sentido apóstolo, não existe mais apóstolos nos dias de hoje. E sim, o papel do apóstolo, ele são mais próximos, são os missionários, que vão em terras, vão em lugares para abrir trabalhos novos, onde o evangelho não chegou. E ali então levar a palavra e toda a doutrina que é necessária para a formação ali de uma comunidade, a formação de uma igreja. Os apóstolos hoje são esses missionários que são comissionados por Deus, são chamados por Deus. Tá? Então, nós vemos aqui, tá? Veja os apóstolos, testemunhos oculares de Jesus histórico, por ele mesmo nomeados. Mas temos hoje os missionários desenvolvendo as funções semelhantes. Então, falamos que o Espírito Santo se manifesta através dos cristãos, concedendo-lhes capacidade para servir ao próximo, dons espirituais. Esses dons são permanentes ou esporádicos, universais e circunstanciais, segundo a necessidade do corpo de Cristo, e todos eles, sem exceção, estão vigentes ainda hoje, embora as proporções diferentes da era apostólica, segundo a vontade de Deus. Tá? Então, segundo que nós começamos eu queria falar com vocês, segundo sobre o Espírito Santo se manifesta providenciando aos cristãos diversas maneiras de prestar serviço ao próximo, ok? Então, ele fala lá no versículo 5, olha só, existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo, ok? Então ele fala assim, existem diferentes maneiras de prestar serviço ao próximo, e Paulo chamou de ministérios ou diaconias. Se os dons são as capacidades para o serviço, tá? Os ministérios são o âmbito, tá? Onde esse serviço é prestado. Onde vai ser prestado esse serviço aqui, tá? Esses ministérios. Então, por isso que nas igrejas, e também na nossa igreja, levantou-se os diáconos. Não sei se vocês já ouviram, são dessa época, né? Diáconos, tá? O quê? Tá? Aqueles que prestam ministérios, serviços dentro da igreja.
Tá? Então, nós até falou assim, o braço direito do pastor, aqueles que servem, então colocou esse papel dos diáconos dentro da igreja. Aquelas pessoas que prestavam diversos ministérios, né? E dentro do corpo de Cristo. Então, a palavra diaconia foi usada no Novo Testamento de diferentes sentidos. Okay? Algumas ocasiões nos interessam para a gente entender essa questão de quem que são os diáconos, que são. Veja que o cuidado material das viúvas helenistas era a diaconia. Na igreja primitiva, quando começou, nós vemos as necessidades. Eram pessoas que tinham necessidades, que não tinham o que comer. Então, dia a dia, as pessoas que juntavam seus pratos, alimentos, então iam e dividiam aquilo que eles tinham para comer e comiam com alegria e singeleza de coração. Tinham essa alegria, mas eles não tinham realmente o que comer. Então, alguns, que nem Barnabé, ele vendeu uma propriedade e entregou na mão dos apóstolos, e o apóstolo distribuiu entre aqueles que tinham necessidades. Mas fora isso, havia as viúvas. As viúvas naquela época só poderiam ser sustentadas se tivessem um filho homem. Tá? Então, existiam as viúvas dos judeus, ok, eles estavam sendo servidos, mas na igreja entrou também as viúvas dos helenistas, vieram também aqueles que não tinham a procedência totalmente, que eram judeus. Então, ali nós vemos que essa dificuldade surgiu. E essas viúvas não estavam sendo servidas, não estavam recebendo para suprir as suas necessidades. Então, a primeira coisa que se levantou entre os diáconos ali é a distribuição para essas viúvas. A igreja percebe a necessidade, tá? E ela vê onde que realmente se faz necessário e ela levanta, então, um serviço, um ministério nesse sentido. Poxa, a igreja está sofrendo com irmãos, pessoas que estão desempregados, pessoas que não estão recebendo o suficiente para sustentar a sua família, o básico. Tá? Então, nós vemos isso como serviço de diaconia. É isso que fez a igreja, lá a igreja primitiva, a igreja que começou. Tá? Então, nós vemos a oferta financeira, nós vemos que a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém estava passando por uma grande escassez, fome, tá? Estava passando por necessidades. E a igreja de Antioquia levantou uma oferta. Essa igreja levantou uma oferta. Paulo falou para os coríntios não deram muita atenção, não deram muito bola para isso. Mas a igreja de Antioquia levantou uma oferta e Paulo foi levar essa oferta pessoalmente à igreja de Jerusalém. Isso é uma diaconia, isso é um ministério. Então existem diversos tipos, maneiras de prestar serviço, tá? Serviço e ser útil também, tá? Então, Paulo, qualquer tarefa específica que nós temos dentro do corpo de Cristo, tá? É uma diaconia ou um ministério. É isso que Deus está fazendo. Talvez a gente olhe somente para a frente, para o púlpito, para o culto, mas olha ao seu redor, olha os seus irmãos, olha a igreja, onde que realmente está precisando de um serviço, onde está precisando realmente de um ministério ali ser exercido. A igreja encontrou isso, tá? Na oferta aos necessitados, aquele grupo de viúvas que não estavam recebendo. Isso é diaconia, isso é dom espiritual. Capacidades que Deus dá à sua igreja para ser útil. Então, falando que não, só ali os dons que manifestam lá, nós vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, tá? Deixa eu ver se está aqui. Não, acho que não está, tá? É que Deus então levanta essa categoria de responsabilidades permanentes dentro da igreja, chamado de apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Essa é a lista dos dons de Efésios capítulo 4, versículo 11.
apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E hoje em dia nós consideramos que esses são pessoas que têm dons espirituais. Somente os dons sobrenaturais. E nós não reconhecemos os ministérios, pessoas ajudando uma pessoa em conflito, uma pessoa em necessidade, dentro da igreja, vendo essa necessidade, ajudando a suprir, tá? E usando essa capacidade que Deus dá, tá? Através do que você recebe, através do que você pode repartir também, e envolvendo isso a igreja, nós vemos isso acontecendo e não reconhecemos isso como um dom espiritual. Isso está acontecendo dentro da igreja. Às vezes os dons estão se manifestando, mas a pessoa não sabe, acha que não, os dons somente são sobrenaturais. Paulo ele fala dessas responsabilidades permanentes específicas dadas aos apóstolos, aos evangelistas, aos profetas, pastores e mestres. Tá? Ele diz que essa liderança, esses dons que a pessoa tem dessa liderança, devem ter para mobilizar, para dar visão, para dar rumo para a igreja, para o exercício dos mais diversas diaconias dentro da igreja. São esses daqui. Então fala assim, não, o pastor é responsável para dar o norte, para falar o que tem que fazer. Não, aqui nós vemos aqui um grupo, uma equipe de liderança, que a eles é dado esse dom da liderança da igreja, com responsabilidade de passar a visão e mobilizar o corpo de Cristo. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Nessa categoria não estão somente os pastores. E a igreja atual vive esse mal que condiciona ao dom sobrenatural do pastor todas as responsabilidades. E o pior que o pastor assume, achando que ele é a estrela da igreja, tá? Que as coisas não acontecem com ele. Não é o que diz aqui. Não é o que. Por isso que acontecem coisas estranhas. E não é manifestação do Espírito Santo. Quando alguém tenta se sobressair, em vez de ajudar, ele acaba confundindo. E os dons espirituais não confundem. Elas esclarecem o trabalho que toda a igreja tem. Tá? Essa semana nós vamos trabalhar um pouco sobre como descobrir o meu dom espiritual. Como é uma maneira assim, prática de descobrir um dom espiritual. Tá? Então, essa semana nós teremos os grupos pequenos. E eu gostaria que vocês olhassem e trabalhassem sinceramente. Sinceramente. Tá? Então, se você receber um dom, você gosta daquilo que você faz, desenvolva o dom espiritual que há em você. Desenvolva isso. Tá? Ele não nasce pronto. E também, se você for preguiçoso, você vai ver as consequências, né, de realmente não ter exercido o dom que Deus lhe deu. Tá? Então, o Espírito Santo exerce esse direito de diversificar, né, esses ministérios, essas diaconias. A alguns ele dá a tarefa de ensinar aos cristãos. A outros a tarefa de ministrar, inclusive transculturalmente, lá fora como missionário. Aos pagãos, por exemplo. A alguns ele dá a tarefa de treinar jovens. A outros um ministério junto aos idosos. Alguns trabalham com homens, outros com mulheres. Uns exercem liderança, enquanto muitos irmãos caminham no apoio. O apoio é dom espiritual, que é dado para a igreja. Tá? Então, a igreja é convidada a olhar, olha ao teu redor. E os apóstolos, eles comissionam esses ministérios, falam assim, nós não podemos ficar cuidando das finanças, os apóstolos falando, nós não podemos ficar cuidando dessas necessidades, nós temos que nos ater à palavra e à oração.
ao ensino da palavra e à oração. Então, constitua no meio da igreja pessoas que têm essas habilidades. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. E nós vemos pessoas que cuidavam das necessidades financeiras da igreja, das necessidades dos pobres. Nós vemos a igreja com essa diaconia. Tá? Então, veja a vida de uma igreja. A diversidade de maneiras de servir ao próximo é rica e infindável. Vai desde a habilidade de cantar e conduzir o povo na celebração pública, até o ato de colocar as suas prestações profissionais, médicos, psicólogos e advogados à disposição dos necessitados. Gente, a gente chega na igreja, às vezes tem um irmão que está precisando de advogado, está precisando, e ele não sabe. E a igreja deve ajudar também. Isso é uma diaconia. Tá? Profissionais de saúde também. Ok? Deus sim, concede dons de curar, mas Ele também dá capacidade a profissionais, aos médicos. E nós temos então que reconhecer, nós temos que prestar serviço às pessoas que vêm até nós e não estão tendo uma direção clara a esse respeito. Sobre as questões jurídicas, sobre questões de saúde. Como é que nós podemos... Hoje, por exemplo, não adianta realmente nós tentarmos cuidar, tá, de uma pessoa com depressão. Nós precisamos de psicólogos. E mais psicólogos cristãos. Nós precisamos indicar essas pessoas. E às vezes, por não envolvimento, não querer se envolver, nós não conhecemos profissionais, não sabemos quem é que pode, realmente, a quem nós podemos indicar e continuar acompanhando a vida desse irmão. Existem diversas maneiras de prestar serviço a Deus. E o âmbito é grande, não é só aqui dentro da igreja, é fora dela também, gente. Tá? É isso que está acontecendo. Nós não podemos ficar parados, porque Deus nos deu essa capacidade. E nós esquecemos, ou deixamos, ou fazemos aquelas coisas que mais nos agradam, mas nós não queremos nos envolver. O envolvimento dos dons espirituais, a questão é para todos os âmbitos, é uma escala muito grande, é dentro e fora. É dentro e fora, você é útil às pessoas. E ali, quando você presta serviço lá fora, quando você é útil, sendo usado por Deus, você representa a Cristo aonde você está. Tá? Nós somos omissos. Não podemos ser, porque Deus para nós deu-nos capacidades sobrenaturais de servir ao próximo. É isso que são os dons espirituais. Não para eu me gabar, Poxa, descobri meu dom, agora eu estou tranquilo. Mas não faz nada. Não exercita. Não desenvolve o dom espiritual. Tá? Então nós temos aqui, tá? Evidentemente, ok? Algumas áreas de atuação específicas, ministérios, pressupõem que seus ocupantes tenham determinados dons. Por exemplo, ninguém rege a congregação do louvor porque acha bonito. Não é razoável deixar alguém que não gosta de ler, que não pensa com lógica, com razão, e é nem um pouco atraente quando fala em público, dirigir grupos de estudo bíblicos. Ou pessoas que não têm paciência para ouvir, dando plantões de aconselhamento. Uma igreja preocupada com a eficácia dos seus ministérios, coloca cada peça no seu lugar, exigindo de cada membro a luz dos limites dos seus dons espirituais.
Ninguém melhor do que o Espírito Santo para coordenar essas escolhas, já que é Ele mesmo que distribui os dons e diversifica os ministérios. Gente, nós temos uma diversidade de ministérios dentro da igreja. Eu não posso ficar omisso, porque Deus deu, concedeu. Eu tenho pelo menos um dom. Eu tenho pelo menos um dom. Dizer, depois de 10, 15 anos, que eu não sei qual é o meu dom espiritual, então Paulo, ele fala assim, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. No versículo 31. Desejem intensamente, ardentemente, os dons mais úteis. Senhor, eu quero ser serviço, eu quero ser útil para teu serviço. Eu quero cuidar das coisas que o Senhor cuida. Eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor para cuidar das coisas. Mas eu só sei fazer isso. E Deus sabe muito bem. Mas você tem que buscar intensamente, Senhor, qual é o meu dom? E desenvolver esse dom. Tá? E nós estamos, então, realmente nessa época em que os dons foram esquecidos na igreja. Ou muitas vezes tem irmãos com capacidade dentro da igreja, mas que não são reconhecidos. Porque eu não sou mão, eu não sou olho, eu não sou pé, então eu não sou útil para o corpo de Cristo, não. Tá? Aquelas partes do corpo que são menos notadas, que Deus fala assim, é isso que nós damos maior honra. É isso que Deus faz. Tá? Então, nós temos que ver. O Espírito Santo se manifesta conduzindo os cristãos ao sucesso nas iniciativas de serviço ao próximo. No versículo 6 ele fala assim, tá? Olha, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Tá? A terceira dimensão da manifestação do Espírito Santo através dos cristãos é o próprio resultado do serviço. A palavra traduzida para operações ou realizações aqui diz respeito ao produto final do trabalho. Nesse caso, não apenas o Espírito Santo distribui os dons, como também cria oportunidades para que sejam exercidos ministérios e principalmente faz com que o serviço tenha êxito. Tenha êxito. Olha só o que nós vemos aqui. Sobre isso, Paulo já vem falando desde o início da sua carta aos Coríntios. Ele diz assim, ele disse que foi o Espírito Santo quem revestiu com poder a sua pregação, e foi o grande responsável pelo surgimento daquela igreja. Disse também que nem Apolo, nem ele mesmo eram coisa alguma, pois o resultado final do trabalho dependeu absolutamente de Deus. Nem ele, nem Apolo eram coisa alguma. Mas todo o resultado dependeu de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, para o que nós podemos aprender aqui dessas considerações aqui, tá? Ok. 2 considerações são importantes. Primeiro, é razoável nós salientarmos que nem todos os ministérios ou ministrações têm o mesmo resultado. Deu certo naquela igreja, vai dar certo não? Por isso que muitos falam assim, não adianta você copiar um modelo, um método, que aconteceu naquela igreja, deu certo, vamos implantar na nossa igreja que vai dar certo também. Tem que dar certo. E às vezes fica frustrada porque o resultado é diferente. Então Paulo fala que nem todos os ministérios e ministrações têm o mesmo resultado. Muitas vezes ajudamos as pessoas e elas conseguem ser mais
firmes na vida, consistente na vida. Em outras ocasiões, nós criamos uma relação de dependência e os ajudados ainda saem reclamando porque não fizemos mais. Já aconteceu e acontece comigo isso. Pastor, você tinha que ter ido mais, tá? E saem reclamando. Ainda que essa relação foi criada de dependência. Mas a mesma mensagem não tem efeitos semelhantes em auditórios diferentes. Nem os mesmos conselhos em situações semelhantes. Se eu pregar essa mensagem em outra igreja, ela não tem o mesmo resultado. É diferente. Tá? Segundo lugar, esse princípio indica que é uma tolice nós compararmos ministérios e ministérios. Uma vez que o Espírito Santo é responsável pela realização dos cristãos, não há por que classificarmos alguns espirituais e outros fracos na fé em função do que fazem ou deixam de fazer. Tá? É isso que muitas vezes a nossa tendência é olharmos para as igrejas e apontarmos os pontos fracos daquela igreja, apontarmos as coisas que eles estão fazendo de errado e que não deram certo. Nossa tendência de crítica, a nossa tendência é não amar. A nossa tendência é tentar colocar ordem nas coisas, assim, aqui a nossa igreja, ok, né? Deus tem abençoado, mas aquela igreja, estão fracassados porque eles erraram aqui, eles estão fazendo coisa errada, tá? Nós começamos a criticar. Se Deus olha para essa igreja, Deus está amando. Se Ele tivesse na criação dito, não deu certo, eu vou desfazer de tudo isso aqui, tá? Eu vou desfazer de tudo isso, mas por amor, Deus deixou que aquilo que Ele criou continuasse, mas agora, com amor, Deus está cuidando da sua igreja. Então, nós encontramos diferenças, tá? Em igrejas e igrejas. Essa igreja é espiritual, essa igreja não é espiritual, nós começamos a fazer isso. O Espírito Santo não faz isso. E por que nós fazemos isso? Primeiro, que o padrão da medida de um cristão não está nos dons, mas no fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é batizado no Espírito, manifesta os frutos do Espírito Santo. E não o padrão, que ele fala de medida de um cristão, não é o dom espiritual. São os frutos do Espírito. Tá? É isso que nós temos que entender dessa questão dos dons espirituais, porque nós temos esquecido, tá, sobre a questão. Tá? O resultado da presença do Espírito Santo no crente é também chamado de fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Tá? Então, nós temos aqui que esse fruto do Espírito Santo, né, ele deve se manifestar na vida de uma pessoa que é convertida mesmo. Tá? O fruto do Espírito Santo se manifesta em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que é o padrão da vida de um cristão. Não é o dom espiritual. Aquele cara tem um dom tal, esse deve ser o... Não. A palavra de Deus fala aqui, é o fruto do Espírito Santo que manifesta a espiritualidade de um cristão, o padrão de espiritualidade de um cristão. É o fruto do Espírito. Tá? Então, o exemplo, por exemplo, né, nós falamos sobre a manifestação sobrenatural dos dons, é o seguinte: a exemplo de João Batista, que não fez nenhum sinal, em João 10:41, há um contingente enorme de cristãos fiéis e abençoadores de vidas que nunca profetizaram, falaram em línguas ou curaram alguém. O padrão de espiritualidade não está nos dons, mas nos frutos do Espírito.
E é Deus quem produz esses resultados. E Ele leva ao sucesso. Ok? Apenas uma observação a mais deve ser feita. Atribuir o sucesso dos ministérios ao Espírito Santo não equivale a atribuir a ele os fracassos. Isso é, o ensino desse texto é que, por maior que seja o nosso empenho, não teremos realizações espirituais sem a participação do Espírito Santo. O que não significa que o Espírito Santo vai abençoar a nossa preguiça, a incompetência e a autossuficiência. Às vezes o faz, mas não é bom abusar disso. O Espírito Santo, ele é responsável pelo serviço cristão do começo ao fim. Ele distribui os dons, ele abre portas para que sejam exercidos e garante o resultado final. É isso que o Espírito Santo está fazendo. É isso que são as manifestações dos dons espirituais. Tá? Nós continuamos no próximo domingo falando sobre os dons espirituais, né? Continuamos no versículo 12, falando sobre o dom manifesto no corpo de Cristo. Tá? Então, nós queremos terminar aqui. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela maneira como o Senhor, de forma tão amorosa, distribui os seus dons para que a sua igreja seja útil para todas as finalidades, dentro do corpo e fora dela também. Nós agradecemos, ó Pai, porque são diversas as manifestações, são diversos dons que o Senhor distribui, Pai, e que é o Senhor quem faz isso. Senhor, obrigado, porque não é nós que controlamos, ó Pai, os dons, mas é o Senhor quem distribui. E obrigado porque, Pai, o que realmente nos faz cristãos não são a manifestação dos dons, mas é o fruto do Espírito que se manifesta em nós. Queremos agradecer, ó Pai, mais uma vez, por aquilo que o Senhor esclarece para nós. Não nos confunde, mas trata-nos com realmente maneira que nós possamos entender claramente essa manifestação espiritual também que o Senhor faz no meio da tua igreja, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor ainda pede para nós cuidarmos das tuas coisas, cuidarmos junto contigo. E para isso o Senhor nos capacita ainda, Pai. Nós queremos voltar a entender, ó Pai, esse processo. Nós estamos aqui para cuidarmos das coisas que o Senhor nos deu, nos confiou para o governo e administração, Pai, do mundo de Deus, das coisas que Deus criou. E tudo que temos aqui, Senhor, Pai, nós queremos também, novamente, tomar essa responsabilidade, Pai, de realmente cuidarmos das tuas coisas também e através dos dons espirituais manifestar também, Pai, esse serviço a Ti. Agradecemos por tudo isso e oramos em nome de Jesus. Amém.